Boa noite, turma. Tudo bem? Gravei a aula e o YouTube não aceitou ela. E agora, no domingo à noite, comecei a receber mensagens de vocês dizendo que a aula não estava disponível. Então, estou regravando ela aqui, espero que agora funcione. Tá? Isso aqui é só uma instrução complementar, baseada em algumas dúvidas que eu recebi ao longo da semana. Se vocês tiverem mais dúvidas específicas, a gente pode discutir na aula desta segunda-feira. O que eu quero apresentar para vocês é sobre quais artigos a gente deve selecionar, tá? Porque tem aquela seleção dos 10. Tá? A gente pode ver aqui nessa tela, onde eu tenho um tema, e nesse tema eu tenho diversos artigos selecionados. Desses diversos artigos, eu já tirei alguns aqui, porque não atendiam critérios, por exemplo, de ser língua inglesa, ou que não estavam nos últimos anos, e a partir disso eu tenho uma ordenação. E essa ordenação aqui, então a gente pode ver que a classificação está do maior para o menor, então eu já tenho os maiores índices, mas não necessariamente os 10 primeiros, que são esses daqui, são os que me interessam. Como é que eu vou descobrir quais me interessam? Eu posso começar a eliminar alguns deles baseado em alguns critérios. Por exemplo, eu posso exigir que eu tenha o qualis descrito, que está apresentado nesta coluna, eu tenho o qualis descrito, em A1, por exemplo. Tá? Significa alguma coisa que este aqui não tem registro? Não significa que ele não tem qualis, ou que o qualis não seja um. Eu posso até ir lá, buscar pelo nome da revista e descobrir qual que é a revista. Basicamente, o que ele fez aqui foi não conseguir categorizar o qualis baseado no nome da revista por esta sistemática. Mas eu ainda posso jogar lá dentro do qualis, olhar o nome do periódico, e aí a partir do nome do periódico eu consigo identificar se esse periódico é um periódico que me interessa ou não, né? Então, esse aqui, opa, perdão, esse aqui é o nome do periódico, né? Automation Construction. Não necessariamente ele não tem um critério. Mas isso aqui é só uma das possibilidades. Então, eu eliminar artigos que eu não queira baseado na revista, né, ou baseado no Qualis. Mas a parte mais importante é, eu deveria analisar os primeiros e eu posso ler nesta coluna aqui, se eu clicar duas vezes, eu consigo abrir o título do artigo, eu tenho uma separação para ele, o abstract desse artigo até aqui, uma separação e as palavras-chave. Então, baseado nisso, eu posso ter uma noção se ele é um artigo que interessa especificamente a minha pesquisa ou não. Se ele interessa, eu posso marcar ele como OK. Então, eu já tenho um. E agora eu poderia passar para um segundo. E eu vou fazer a mesma coisa, vou dar uma lida rapidamente. Se eu ler o título e ver que o título não é do interesse do meu trabalho, ele não contribui, já posso passar para o próximo, já dou que esse trabalho aqui não contribui. E aí assim eu vou fazer sucessivamente até obter o número 10 aqui mínimo. Outra opção que eu tenho, que vocês viram a apresentação lá no tutorial, eu posso dar um termo aqui, tá? E aí esse termo, ele vai marcar especificamente os trabalhos que contêm esse termo, tá? Por exemplo, eu posso estar interessado em uma propriedade mecânica. Eu posso botar a propriedade mecânica aqui e ele vai me identificar quais artigos apresentam especificamente o termo que me interessa. Então, se eu tenho aqui alguns termos que são importantes na minha pesquisa, eu posso começar a marcar. Por exemplo, esse trabalho contém os dois termos que é interessante no meu trabalho. Este tem, este tem, este tem. Então, baseado nisso, eu posso estabelecer alguns critérios de termos ou de identificação pelo abstract, título, palavras-chave, que são trabalhos que têm uma boa adesão com a minha pesquisa. O que significa? Não necessariamente os itens que têm maiores pontuações são os melhores para a minha pesquisa. Ele pode ser o mais relevante baseado nas palavras-chave. As palavras-chave deveriam ser mais genéricas para eu ter um maior número de trabalhos, e aí eu vou tentando identificar dentro dos principais quais que são mais importantes para mim. Então, com isso, eu consigo estabelecer aqui rapidamente uma seleção dos principais trabalhos que colaboram com a minha pesquisa, além de ser trabalhos que utilizam especificamente termos que eu também vou utilizar na minha pesquisa. Então, eu consigo aqui rapidamente identificar algumas coisas interessantes. Muitas vezes, se eu começar a utilizar termos muito específicos, eu não vou conseguir ter o número adequado. Por exemplo, eu vou começar a ter dificuldade de achar trabalhos que tenham os dois aqui. Ou eles começam a ter pontuações mais baixas. Então, eu posso ver daqui a pouco eu posso eliminar um deles aqui. Mas isso aqui facilita vocês, além de achar bons trabalhos, que são os que têm melhores pontuações na ordenação,
eles também são trabalhos que têm termos que são semelhantes aos termos que vocês utilizam no inglês. Certo? Espero que tenha ajudado. Dúvidas, podem continuar mandando por e-mail. Agora eu vou monitorar porque que isso está acontecendo. Espero que esse segundo vídeo aqui suba para o YouTube, tá? Por favor, assim que vocês começarem a ver, eu já vou começar a monitorar agora, então eu já vou ter certeza que está funcionando. E dúvidas complementares a gente discute amanhã na aula. Certo? Uma boa noite e até amanhã.